Salve, Tê, tô chegando depois de 1 hora de cardio. O que eu perdi? Muito peso, mano. Mas na live, nada ainda. Por quê? Porque a parada é a seguinte. Hoje é um dia da gente contemplar. Olhe para o céu. Eu vejo nada mais, nada menos do que a vontade de Deus perante nós. E, diante disso, a gente vai falar agora sobre a voz do homem. Peça uma fala de bênção para o Todo-Poderoso. Fala, galera. E ele vai falar conosco. Porque o dia de hoje a gente vai começar essa live falando sobre mais um vídeo que o Paulo lançou. Do Rethink, a série dele que ele está fazendo para postar na Netflix muito em breve. Onde nessa série ele já fez aquele vídeo, né, daquele win rate, da parada do first, second, side deck que a gente comentou lá na outra live. E não satisfeito com isso, de encher a barriga do T, ele finalmente soltou outro. Dessa vez falando sobre torneios competitivos. E eu confesso que esse aqui é mais difícil, tá? Na verdade, eu não tenho tanta vivência em torneios, né? Eu não tenho vivência em torneios. Então, se falar sobre a vivência do jogo, que é uma parada de um conceito geral do jogo, como é o primeiro vídeo do Paulo, se isso é uma parada mais tranquila de se fazer, falar sobre torneios é mais difícil pra mim. Porque eu não tenho vivência ativa, né, em torneios e tal, e logo eu não consigo falar tão bem, contribuir tanto talvez. E eu não sei nem o que o Paulo vai dizer nesse vídeo. Mas, tendo em vista o que ele vem falando, né, pelo menos o que ele falou lá naquele outro vídeo e o que ele disse que ia fazer, são uma série de vídeos tentando jogar pra comunidade, pra talvez reverberar ideias de melhora de jogo e que, se repercutido pela comunidade de forma geral, olha só, talvez, quem sabe, a gente consiga fazer com que isso chegue na Konami de alguma forma e, tendo bons jogadores falando sobre isso, talvez o jogo mude. É utópico? É. Como vamos falar pra ele, né? Sim, seu siriguejo, eu sei que é utópico. Eu sei que é utópico, mano. Mas, ainda assim tem que sonhar, porra. A única coisa que a gente tem ao nosso alcance são os nossos sonhos. Por enquanto ainda pode sonhar. O Xandão não taxou os sonhos. Acorda! Porra! Sobre as questões de torneios, eu não sei exatamente o que ele vai dizer. Mas tem paradas muito ruins em volta de torneios no Yu-Gi-Oh! Como a gente já sabe, né? Questão de premiação ruins. Recentemente, nós estamos tendo aquela questão dos top cut, né? Se você não sabe, antes nós tínhamos o top 32, dependendo da quantidade de jogadores em um torneio, e aí os 32 melhores colocados iriam jogar um mata-mata. Daí o primeiro pega o 32, o segundo pega o 31 e por aí vai. É uma forma ok, natural, e mesmo assim, nessa época já tinha problemas de bolha, né? Já tinha problemas de quando você bolhava, você topava e outra pessoa topava com uma performance parecida com o cara que foi 22º, e era meio esquisito a forma com que isso acontecia, mas enfim, como eram 32, talvez a sensação de revolta fosse menor, mas já acontecia problemas e discrepâncias nesse sentido. Agora, quando a Konami aumentou a quantidade de rounds, 3 rounds a mais em todo o torneio, o ICS, por exemplo, e passou a colocar cut pra top 8, isso ficou mais frustrante, porque o cara que foi 6º colocado, ele pode ter a mesma performance do cara que foi 16º colocado, e é meio arbitrário a forma com que isso acontece, então gera um pouco de frustração. E essa frustração, ela também é alimentada pela premiação ruim, né? Então, pra meio que valer a pena, pra você alimentar o teu ego jogando Yu-Gi-Oh!, que é uma das coisas que te segura jogando, que é fazer top, e ao mesmo tempo poder ganhar o mínimo de premiação para o único lugar que recebe boas premiações, que é no top 8, a diferença de você ter feito o mesmo resultado do cara que foi o 6º, mas você ficou em 16º por qualquer motivo que seja, deve ser muito frustrante, porque você volta com uma premiação muito pior. Então, comparado com outros card game, a premiação do Yu-Gi-Oh!, como todo mundo sabe, é muito ruim. Mas isso não tem a ver com torneios, né? Isso tem a ver com premiação. Agora, o que o Paulo vai falar aqui, pelo que eu tô vendo, não é exatamente com relação à premiação ainda. Até porque ele tá tentando jogar umas sementes com a base do jogo primeiro, pelo que eu tô entendendo, né? Com relação à base de jogo, melhorias in-game ainda, sem tirar coisas do bolso da Konami, para que talvez, eventualmente, ele toque no assunto de melhoria de premiação. Let's fucking go! Agora sim. Que torna algo uma série. Nós temos os IPSS, certo? Champ Series.
Sempre achei estranho que, embora tenhamos esse evento, os torneios não tenham nada a ver um com o outro, certo? Nós temos os IFCS, jogamos vamos bem ou mal, mas nada acontece entre eles. Não criamos histórias, não criamos narrativas. Se você comparar com praticamente qualquer outro esporte ou esporte que tem um cenário competitivo, na maioria das vezes, quando eles tenham uma série de eventos, eles estão conectados de alguma forma. Tá, eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma, de fato. Mas já dá, eu não conheço nenhum tipo de torneio em outros jogos competitivos, tipo esse que ele tá mostrando, que eu não sei nem que jogo é esse. Ah, Rainbow Six ali, né? Então, realmente, o Yu-Gi-Oh! Championship Series, que são os YCS, que é o que a gente tem de nível competitivo maior nos torneios em maior quantidade, por mais que tenha Series no nome, mas eu não sei se a Konami quis chamar Series por ser uma parada serializada. É só por ser uma série de torneios, talvez. Que, tipo, é só uma sequência de torneios. Mas eu acho que o que ele vai propor é que tem algum tipo de causa e consequência em que um torneio tem a ver com outro, em que se você tem performance em um resultado, em um torneio como o Yu-Gi-Oh! Championship Series, que isso tenha impacto pro próximo torneio de alguma forma, fazendo com que o campeão lá de um YCS agora vai ter o YCS só dos campeões, e aí... Como era o UDS, não é? O UDS não era meio que isso? Então você só ia... O UDS, pra quem não lembra, é um torneio que inclusive o Paulo falava muito bem, mas o UDS acabou. Mas basicamente era um torneio em que você ganhava pontuação da temporada normal. Cada torneio que você jogasse e performasse, você ia ganhando ponto, e você tem que gastar ponto pra poder jogar o UDS, né? Então era realmente algo exclusivo pra poder jogar. Tinha bem menos pessoas jogando, mas você sabia que as pessoas que estavam jogando ali eram pessoas com um nível competitivo gigantesco, porque elas tiveram que jogar muitos torneios, performar, ganhar pontuação e querer torrar aquela pontuação pra poder jogar um determinado torneio que era o ODS. Então os jogadores que estavam lá tinham um nível de competitivo muito maior. Então você tinha meio que uma parada que era algo exclusivo por você ser muito bom, e que era um torneio com nível de competitivo maior, e aí ele tinha uma parada de ter menos pessoas, mas tinha mais rodadas. E pra questão, eu não sei com relação à premiação, te dava aquele cinturão, mas eu acho que não dá pra vender, e eu não sei com relação à premiação como era, mas tinha alguma coisa ali, pelo menos, mas o UDS deixou de existir. Eles até fizeram aquele outro UDS, né, que é um torneio com todos os campeões de UDS, que o Paulo participou, porque ele ganhou o UDS 2019 lá em março, e o Koto ganhou aquele torneio. Mas eu acho que é algo assim que o Paulo vai falar com relação a ter um mínimo de interligação entre esses torneios, né? E aqui farei um vídeo hoje para tentar explicar meu ponto de vista sobre por que acho que isso está errado e precisa mudar. E também darei uma sugestão de mudança. Não tem um parecer comigo? Sinto que podemos discutir muito sobre esse assunto e talvez possamos fazer alguém em algum lugar ouvir sobre um desses problemas e mudar algo. Ah, inclusive, galera, eu vou deixar aqui pra vocês, ó, o link no chat, porque o Paulo falou que esse vídeo deu bastante trabalho, mano, deu bastante trabalho, e é uma parada que ele tá se esforçando pra fazer e que realmente seria interessante se pudesse alcançar algum lugar. Talvez algo dar mais voz pra essas ideias, que com certeza são ideias boas, já que o Paulo é um jogador muito bom, com ideias muito boas. Então eu só vou deixar o link aí pra pedir pra vocês assim que possível. Não sei se eu preciso pedir isso, mas vou deixar pra vocês clicarem no vídeo dele, deixar o like, se quiser comenta alguma coisa lá, mesmo que vocês não estejam, mesmo que ele não tenha gravado o vídeo em português, mas é porque a ideia é que tenha mais alcance, vai ter mais alcance em inglês do que em português, né? Então só pra dar uma engajada pra que uma ideia boa consiga ganhar voz e tenha mais espaço pras pessoas fazerem conteúdo bom de qualidade, vendo que tem retorno. Mas enfim. E mudar algo. Vamos mudar algo, E um dos Paulo. principais problemas que tem é que os VCS, junto com regionais e outros eventos, tentam te classificar para o campeonato mundial. Mas é estranho, já que os VCS não são conectados entre si. Tá? Acho isso um pouco estranho, já que o campeonato mundial é um evento que, embora seja muito legal e prestigioso, não acho que seja o confronto definitivo de conhecimento e habilidade no TCG, porque temos uma lista completamente diferente e um formato totalmente distinto. Aí a gente vai entrar numa parada que foi o meu primeiro podcast que eu fiz
com o Paulo há muito tempo atrás, né? Que era sobre eu achei aquilo um big deal, porque eu tava começando a jogar o jogo, eu tava começando a acompanhar as paradas competitivas, e aí eu bati o olho, caralho, tem um torneio mundial, que foda, que maneiro e tal. E quando você para pra ver o torneio mundial, ele não é o ápice do jogo. Teoricamente é onde você deveria ter os melhores jogadores, e pode até ser que tenha ali as pessoas que de fato tiveram a melhor performance pra poder jogar o mundial, mas teoricamente, se você tá estudando pra caralho pra fazer uma prova de matemática, quando você quer chegar lá na hora de fazer a prova, você quer fazer uma prova de matemática. É como se a gente tivesse estudando matemática jogando o TCG, mas na hora de jogar o mundial você vai fazer uma prova de física. Aproveite aí os seus conhecimentos que você passou estudando matemática para fazer uma prova de física, que é mais ou menos o que rola no Mundial. Você passa a temporada inteira jogando um jogo, mas na hora de fazer o Mundial, veja bem, para poder enquadrar com o Japão, com o OCG, você vai ter que jogar um bagulho diferente. Realmente, o ápice do jogo ser isso, a questão de nível competitivo, como premiação por você ter conseguido boas performances anteriores, é muito ruim. Por mais que a premiação seja muito boa. Além de que eles ainda dão poucas vagas para o que deveria ser. E eu não sei porque eles dão tão poucas vagas. Eles dão pouquíssimas vagas para poder jogar o Mundial, né? É tão restrito que as pessoas preferem jogar o Master Duel. Você tá entendendo isso? A porra do Mundial, ela dá tão pouca vaga para você jogar o avançado, que é teoricamente o carro-chefe da Konami, que tem um monte de jogador pro play aí que prefere jogar o Mundial de Master Duel, porque você tem mais chance de jogar lá. Mesmo que você, pessoalmente, não se classifique, mas você monta um time, você testa, treina ali com as pessoas e combina, ó, vamos grindar um monte de hora, nós três aqui, e se um de nós conseguir se classificar, beleza, você se classifica, mas eu vou junto. Se eu me classificar, eu te levo. Então dá pra fazer um time e as tuas chances aumentam pra cacete. Sem falar que você decide num fim de semana, por exemplo. Então, é muito melhor você querer ir jogar um Mundial pelo Master Duel, entende? Porque ele te dá essa possibilidade, do que pelo TCG avançado, porque tem mais chance. É muito ruim tudo com relação a isso. Mas vamos seguir com o vídeo, né? E acho que esse é um dos maiores problemas que tem com o Campeonato Mundial, porque não importa o que aconteça lá, na maioria das vezes não é relevante para o TCG, e o OCG é relevante apenas para os jogadores que estão lá. Sempre quis ver e ter um torneio que fosse o torneio final ao final de uma série de torneios. Tá. Seria muito legal ter uma forma de se classificar através dos VIPCS para esse evento e ter esse grande torneio de TCG que seria como um mundial de TCG. E essa é a minha ideia, a minha sugestão, e vou apresentá-las hoje. Eu ia falar que é o DS. Não é o ODS, porque o ODS tem todo um esquema diferente, como eu já falei mais ou menos. Talvez ele fale isso, né? Que você... Acho que até jogo regional valia aqueles pontos que você junta pra ir pro Mundial, que qualquer torneio que você jogue oficial conta pontuação, e aí você torra a pontuação pra jogar o DS. Era parecido com isso. Mas... ter uma parada com o ICS, talvez, né? Todo jogador que fez top 8 em um ICS vai poder jogar um ICS depois. Eu não sei se isso dá gente demais, mas enfim, vamos ouvir o Paulo, né? Seria ter um torneio final de IPCS, no qual você se classificaria através dos IPCS. Tá. Não desconectaria os IPCS até você chegar nesse evento. Tem. Tá. E, na minha opinião, você resolveria essa falta de representação do maior confronto de TCG de habilidade técnica, Dex e metagame. Tá. E dessa forma, esse torneio seria relevante para os jogadores de TCG, não apenas porque você poderia assistir, mas também porque você poderia replicar o que aconteceu lá. O que você não consegue fazer com o Campeonato Mundial. Não estou dizendo para acabar com o Campeonato Mundial. Acho que o Campeonato Mundial é muito importante. Novamente, isso pode ser assunto para outro vídeo, mas minha ideia aqui é ter uma forma do TCG representar isso. Isso aqui é uma parada interessante, né? Que eu, sinceramente, eu não tinha parado pra pensar meio sobre isso, né? Que é o fato de você poder replicar o bagulho. Tem a parada de lojinhas locais, as poucas lojas locais que conseguem fazer conteúdo pro YouTube, ter uma certa relevância. Eu lembro que quando a Dual Shop era assim e tal, que é bom que tenha a loja, e a loja fornece torneios para que a comunidade possa jogar. Para quê? Para você ter onde usar as cartas que você compra na loja.
Então, a DualShop fazia os torneios semanais, que talvez seja o maior torneio semanal de São Paulo, né? E esses torneios são muito para que você tenha onde usar as cartas que você está comprando. É um ponto simples. Mas, pelo fato de eles streamarem o bagulho, e tinha o Bota, que era um cara muito carismático e que chamava as pessoas pra poder assistir o bagulho, isso fazia com que, e olha que é só o DualShop, né? Isso fazia com que tivesse interesse das pessoas, fizesse com que pessoas, quando viajassem, quisessem ir lá na DualShop pra poder jogar, mas pelo fato de ser uma parada que dava essa questão, essa transmissão, e você via as pessoas jogando, e eram pessoas normais, pessoas próximas que você podia ver, sei lá, isso dava também um fator de incentivar você a tentar replicar um deck que você viu que teve performance perto de você. Talvez, isso acontece lá fora também, é claro, com os torneios YCS, mas o Mundial não tem isso, por exemplo, né? De você poder replicar o deck campeão mundial. Isso é uma parada muito falha mesmo, eu não tinha nem parado pra pensar nesse sentido, sabe? Que tipo, eu posso, se eu quiser, querer jogar com o deck do campeão nacional de Yu-Gi-Oh! E aí eu vejo lá a decklist dele e jogo. Por quê? Porque esse é o deck do campeão nacional de Yu-Gi-Oh, irmão. Uou! Tudo bem que hoje em dia é muito menos sobre essa parte de deck build como já foi um dia. Que a informação é muito disseminada e antes de sair um deck já tem 300 decklists, 300 combos. Então vá lá, eu acho que isso é muito menos glamouroso como já foi um dia. A decklist do campeão mundial, que é muito parecida com a mesma decklist do cara que jogou N semanas atrás e foi bem. E aí você troca a counter trap que você usou no side deck pra você ganhar quando você vai primeiro, sei lá. Mas o Mundial, tirar isso do jogo é muito chato, né, cara? Então, minha ideia aqui é ter um torneio de fim de temporada, vamos chamar de final da YCS, ok? Tá, ok. E minha ideia é que as YCS sejam a única forma de se classificar para esse evento, mas eu gostaria de fazer algo Diferente pouco do DS, diferente, né? Na forma de se classificar para este evento em comparação com o Mundial, porque sinto que uma das maiores falhas da classificação para o Mundial é que apenas alguns jogadores exclusivos têm a chance de tentar. Tá. É muito difícil estar entre os jogadores que podem competir em um torneio como este. Então, eu já tava me perguntando aqui, eu ia levantar. Beleza, Paulo, legal, é interessante a gente poder ter um torneio assim que vai dar o ápice máximo pro Cotton, pro Paulo, pro Triff, pro Pac, pro Nash, sei lá, pra esses caras muito bons, pra eles poderem botar o pão na mesa e falar, beleza, dentre os bons jogadores de YCS, quem é o melhor jogador de YCS? Interessante, legal, mas qual é o ponto disso no final das contas? Tá entendendo? Tipo, legal que tenha isso e você tenha, teoricamente, o que é o Mundial de Yu-Gi-Oh! TCG. É legal, de fato, mas é realmente uma demanda que tem no Yu-Gi-Oh! Pra isso? Aí o que ele acabou de falar mata esse meu questionamento de que o torneio mundial, como eu falei, que dá pouquíssimas vagas, significa que ele é muito restrito. E ele é restrito pra caralho. Se você não sabe como que você faz pra se classificar pro mundial, você tem que jogar todo o torneio que você puder pra você poder somar ponto dentro do continente inteiro. E aí, no final da temporada, quem tem mais pontos no continente vai poder jogar o playoff, que rola um dia antes do continental. Daí você vai jogar o playoff e o playoff dá X vagas pra você se classificar pro Mundial. Se você for o primeiro colocado, o primeiro e o segundo, dependendo aqui na América do Sul é só o campeão, tá? Inclusive. Mas em outros locais vai mais pessoas. Mas aí se você consegue, depois de ter jogado uma temporada inteira, indo em todo o torneio. Se você lembra na época que o Raj estava grindando, o Judeu, o Cúcio. O Cúcio foi jogar um YCS no Canadá nesse último fim de semana aí, tipo. E tinha uma galera que tava grindando. Tinha uma época em que o César Cossia tava tentando também fazer premiação pra ir pro Mundial. Mas o que é essa premiação pra tentar ir jogar um Mundial que algumas pessoas fazem no Brasil e são pouquíssimas? É ganhar pontuação pra poder jogar um playoff que rola um dia antes do Continental, pra jogar um playoff e ter a chance, sendo que na América do Sul só o campeão vai. Então imagina, você joga a temporada inteira pra poder se classificar pra esse playoff, pra ter uma chance a mais de ir pro Mundial latino, como nós somos. Aí você tem que ganhar o playoff. Se você não ganhar o playoff, beleza, no dia seguinte tem o Continental pra jogar. Daí você joga o Continental e você tem que ganhar o Continental pra ir.
E o Continental, o playoff vai ter tipo 16 pessoas, 32 pessoas. Enquanto o Continental vai ter 700, 800, 1000 pessoas pra você poder jogar. É muito difícil pra ir pro Mundial, ainda mais na América Latina. Então, o que você tem que fazer pra conseguir ter vantagem com relação às pessoas, pra ter certeza que você vai pro mundo, você vai poder jogar o playoff pra ter uma chance extra de ir pro Mundial? Você viaja para outros países, porque não tem como você se nutrir só de torneios na América Latina se as outras pessoas com quem você tá competindo viajarem para fora para poder jogar o torneio, entende? Então é muito ruim essa forma de ir pro Mundial realmente, porque os torneios que a Konami oferece no continente não são suficientes para que você consiga jogar e se classificar para os playoffs, para tentar jogar o playoff, para ter uma chance extra de ir pro Mundial. E onde que entra esse torneio do Paulo? Porque se a gente tem agora esse YCS Final, que é uma chance de você jogar um YCS que é o Mundial de TCG apenas, isso muda completamente, porque mesmo que eu jogue só um YCS, que por acaso esse YCS aconteceu no Brasil, jogando só esse um YCS, eu tenho chance de ir pro Mundial de Yu-Gi-Oh! Porque esse Mundial de Yu-Gi-Oh! TCG, que ele tá chamando desse YCS Series Finals, isso vai, teoricamente, dar vaga para toda a performance de qualquer YCS. Porque o YCS é a forma de ir pro YCS Finals. Então, se tiver um YCS que eu tive a chance de jogar só um, porque eu sou fudido, eu sou pobre, eu só posso jogar um, ou sei lá, por qualquer motivo que seja. Beleza, se eu conseguir a performance em um torneio, eu posso ir para esse Mundial. E isso é ótimo, porque dá muito mais chance para mais pessoas que não vivem só do jogo irem pro Mundial. Ah não, mas o Mundial deve ser premiado realmente, porque quem pode jogar todo o torneio, é que quem pode jogar todo o torneio tá atrelado necessariamente a investimento, entende? Esse que é o bagulho. Se a chance de as pessoas, das melhores pessoas irem jogar esses torneios tiver 100% ou quase 100% atrelado a investimento, significa que esses caras têm mais chance do que você de ir pro Mundial, não só porque eles são melhores do que você, mas porque eles têm tempo e dinheiro pra poder viajar e jogar mais torneios que você, tá entendendo? Então, com essa parada, mata já o meu questionamento, porque aí qualquer pessoa pode ir. Por quê? Porque você pode jogar um ICS, e se você performar, você tá no Mundial, e isso é ótimo. E é uma parada maneira, porque eu não tinha parado pra pensar nisso, né? Mas enfim. E acho que seria legal ter uma alternativa a isso. Não estou dizendo um torneio completamente aberto, mas também não tão restrito. Tá. O Campeonato Mundial continuaria o mesmo, geralmente no meio do ano, certo? Ok. E minha sugestão é fazer a final do YCS no final do ano, geralmente por volta do final de novembro ou início de dezembro. Tem pouquíssimo torneio bom, né? Na verdade, não tem nada de torneio. E podia fechar o ano com uma banlist pós-mundial, né? Podia preencher uma reta de ano que não tem calendário, basicamente. Então, do final de novembro ou início de dezembro. Ok. Então, uma das coisas que mantive em mente como forma de se classificar para este evento é manter uma métrica o mais simples possível, especialmente para a comunidade. Tá. Certo? Certo. Uma forma fácil de não ser muito complicado, não só para a empresa, mas para nós também. Eu construí um sistema em torno de algo que os jogadores já entendem, que é vencer partidas. Então, o que acontece é que quando você joga uma LCS, digamos 10 rodadas, ok? Caralho. Vai ser Eu em sei volta, que são mais. vai ser em volta temos 10. de ganhar max? Você vai somar ponto por max? Caralho, como assim, Paulo? Que isso? 10 rodadas, e em 10 rodadas, se você vencer todas, você tem 30 pontos, certo? Tá. Porque quando você vence uma rodada na LCS, você ganha 3 pontos. Certo. Portanto, a quantidade de pontos que você ganharia normalmente ao jogar uma UAPCS seria o número de pontos que você obtém ao jogar as rodadas. Então, não seria nenhuma fórmula complicada para você adquirir os pontos. E um dos lados positivos de algo assim, como forma de conseguir os pontos, seria dar mais importância a cada jogo que você joga na IPCS DC. Interessante. Uma das coisas que acho que não é boa na estrutura do torneio das próprias VCS é que ela é muito focada no topo. Sim. Muitos jogadores vão, digamos que uma IPCS tenha 15 rodadas, muitos jogadores vão pro segundo dia e terminam com 11-4. Ah, não é ruim, legal. Aí a galera dropa, tá ligado? Se você não tem performance pra fazer dia 2, ou seja, você não bolhou ainda, né? Você sabe que, não importa o que eu faça no dia 2, eu não consigo ficar X2 pra fazer top 8. Ou pra fazer um top melhor. Eu fui muito mal, eu perdi
4 no primeiro dia, X4 no primeiro dia já é suficiente pra você não topar, talvez, aí eu nem vou jogar o próximo dia, mas se tiver atrelado a se eu tiver possibilidade de ter ganho atrelado a outras possibilidades por jogar o dia 2 e ir bem no dia 2, talvez eu vá no dia 2 no final das contas, tá ligado? Mas aí eu não vou jogar o torneio de Gênesis, que vai rolar no domingo. Aí eu posso ir pro dia 2 de Gênesis. Calma aí, Paulo. Não tira o jogador do Gênesis não, porra. O jogador que se fode no ICS regular, ele vai pro Gênesis. Calma aí, Paulo. Porra. Quer tirar o jogador do que não existe no Gênesis já, porra? Caralho, quer tudo também? A sensação é péssima. Se você tiver algo mais em jogo, digamos, ganhar pontos pra tentar se classificar pra um evento final, mesmo que você não vá tão bem no evento, certo? Tá. Você não vai tão bem, começa o dia 02, digamos, você poderia continuar jogando porque cada partida contribui para sua temporada. Então todas as vitórias que você tem entre os YS, elas juntas criam seus pontos para que você possa se classificar para este evento final. Eu sinto que para os jogadores isso daria mais motivos para permanecer. Já não gostei, porque aí tudo que eu falei antes cai por terra. Já não gostei dessa parada porque isso continua premiando o jogador que joga muitos YCS. E aí é o jogador que pode jogar muitos YCS. E que, pelo que ele tinha falado antes, achei que era pra ser uma parada talvez mais democrática a ponto de eu poder jogar um YCS e bem em um YCS, e isso me dá vaga pra esse YCS final, digamos assim. Eu achei que poderia ser algo assim, mas pelo que ele tá falando, obrigado aí pela joinha, Max Davi, se o ir pra esse YCS Series Finals tem a ver com eu ter que construir uma pontuação ao longo da temporada, necessariamente, aí você já não tem chance de ir, mesmo assim. Você não consegue ir pro Mundial, porque é difícil jogar o Continental, você pode jogar, mas é difícil chegar nos playoffs, então você vai ter que ganhar o Continental e provavelmente você não vai. Mas jogar isso aqui também não vai dar pra você, porque você vai ter que jogar tantos YCS, porque esses malucos vão jogar muitos YCS, então a vaga vai ser deles. Não sei se eu gostei não. Vamos ver se tem vaga por performance específica em um torneio, porque aí sim você dá uma chance mais democrática. Ah, mas porra, você acha que você tem chance de performar no ICS a ponto de que você só pode jogar um torneio. Aí se for jogar um torneio e você joga pro Mundial, cara, pode rolar. Lembra do Rapsodo? O Rapsodo que jogava aí no DB Dignista, tem vídeo dele aqui comigo, mora aqui em Belém, mano. Aqui perto, né? Mora em Belém e é um jogador que grinda pra caralho o DB, é um excelente jogador, mas que pela questão geográfica nunca teve chance realmente pra ficar indo pra caralho jogar torneio. Foi jogar o ICS, qual foi o torneio que ele foi vice-campeão? Eu acho que ele fez top 8 em no Nacional, ou foi top 32 no Nacional e foi o vice-campeão no ICS. Eu acho que foi isso que ele fez. Porra, cara, tem gente que é assim pra caralho. E se você tiver um tiro pra poder dar, ainda mais no Brasil, ainda mais na América Latina, se eu puder dar um tiro pra poder me classificar pra esse teu Mundial, Paulo, aí sim eu tô contigo. Senão, é uma coisa elitista, no final das contas. Continua sendo elitista, e o Yu-Gi-Oh! Ser elitista eu acho que é ruim. Mas enfim, vamos prosseguir. No torneio, e parece que muitas vezes os White Ah, tá. E se a pontuação do campeão já for suficiente, aí beleza, você tem um ponto. CS se tornam quase um evento de eliminação dupla ou algo bem próximo disso, onde se você Vagabundo quer jogar um ICS e ir pro ICS final do Paulo. Não é necessariamente isso, é que você tenha a possibilidade de que você não seja milionário. Eu quero dar a chance de você não ser milionário pra jogar Yu-Gi-Oh!, entende? Pra poder estar dentro de um mundo competitivo que eu acho que todos nós que estamos aqui, a gente vê o Yu-Gi-Oh! Com a camada um pouco maior do que o superficial, e pelo menos é assim que eu espero. Todo mundo aqui são pessoas que olham pro jogo de maneira mais competitiva, que quer um pouco mais do jogo do que só o for fun. Eu acho que é isso, né? Acho que é isso. Então, eu quero que você que não é um milionário consiga ter mais chance de jogar torneios de elite. Se você se dedicar pra caralho pra isso, se você for um bom jogador, você pode não conseguir em todos os ICS da temporada. Talvez você consiga em 2, mas em 2 você não vai conseguir somar pontos no final das contas pra poder jogar um torneio desse, entende? Por isso que eu tô dizendo que é elitista nesse sentido. Vamos ver se tem alguma forma de que quem é fudido e não pode ir em tantos ICS, mas é bom a ponto de conseguir uma boa performance, vamos ver se essa pessoa tem chance de ir. Seguimos. Perde cedo demais. Parece que tudo foi desperdiçado. Como se o fim de semana fosse desperdiçado, a viagem desperdiçada.
É. E se você tiver algo mais pelo que lutar, digamos, vencer partidas, como jogos individuais, para que você possa sempre focar no próximo jogo. Puta, Paulo! Como é puta, Paulo! Você dropou e fez X3. Você fez X3 no ICS, Paulo. Puta que pariu. Você viajou do Tocantins pra jogar o Nacional e não conseguiu ganhar. O que você vai fazer, Paulo? Você vai beber? Você vai ficar triste? Não, Paulo. Você vai comer... Puta! Em São Paulo, Paulo. Porque a puta paulista é diferente, Paulo. Aprende comigo, Paulo. Porra! Volta, fala, Paulo. Eu acho que isso seria muito importante para jogadores que estão nesse nível, certo? Certo. Jogadores que mal chegam ao segundo dia, às vezes eles chegam. E nessa situação nós vamos me excluir, certo? Porque eu geralmente sou um jogador. Beleza, do ponto de vista do que ele tá falando até aqui, é legal também você evitar o êxodo do torneio, né? Da galera dropar do torneio. Porque se você puder ir somando ponto gradativamente, mesmo que você necessariamente não tenha chance de topar pra ganhar o torneio, mas que você seja motivado a continuar o torneio, é ótimo. Beleza, Paulo, isso é ótimo. Ótimo, esqueci de falar isso, só pra deixar claro, tá? Um jogador que vai bem em torneios. E essa ideia não é exatamente para mim ou para jogadores como eu, que viajam consistentemente e jogam tantos eventos que chegar ao segundo dia, muitas vezes, é algo que acontece. Okay. Mas para mais jogadores que estão viajando para eventos o tempo todo, eles estão ficando muito frustrados e eu sinto que precisamos dar mais coisas para uma grande parte dos competidores do ICS. Ok. Outra coisa que pode ser feita sobre o sistema de qualificação, então, primeiro temos os 3 pontos por vitória, mas outra coisa que você pode adicionar se quiser, se eles quiserem, certo? É dar pontos extras por algo que você faz. Digamos, se você conseguir um segundo dia, você conseguiu, não sei, 3 pontos a mais. Se você chegar ao top cut, você ganha 3 pontos a mais. Se você vencer um IPCS, estará automaticamente classificado. Se você ganha... Ah, então se você vencer, você tá automaticamente classificado. Legal. Top cut mais 3 pontos. É que o 3 pontos é o ponto de uma vitória. É como se você tivesse ganho 16 rounds, se você tiver invicto, né? Mas tá aí, ele respondeu já. O Rapsodo que foi jogar, que sai de Belém pra jogar um torneio, porque era isso que ele podia jogar no ano, por exemplo, e ele tivesse ganhado o ICS, ele estaria classificado pro Mundial de Yu-Gi-Oh! Boa, ótimo, legal, Paulo. Parabéns, é isso aí, meu chefe. Vamos. Tem muitas opções aqui. Não estou dizendo que devemos fazer algumas dessas, mas a parte mais importante é manter simples e também ter uma maneira de rastrear de um jeito que seja fácil de entender e fácil para todos acompanharem. A Konami nossa. Se você conseguir mexer a rola sem piscar o cu, Paulo, quantos pontos eu ganho, Paulo? Fala pra mim. Fala pra mim, Paulo. Se eu conseguir beber e não mandar a mensagem pra mulher, Paulo, quantos pontos eu ganho, Paulo? Fala pra mim. Fala pra mim, Paulo. Fala pra mim quantos pontos eu ganho. Se eu conseguir abrir a geladeira e não pegar um petisquinho ali pra eu comer, quantos pontos eu ganho, Paulo? Se eu sair de casa pra comprar um detergente e voltar com uma caixa de chocolate e uma Coca-Cola 2 litros, se eu conseguir evitar isso, quantos pontos eu ganho, Paulo? Tem que premiar o jogador pelas vitórias pequenas, Paulo. Se eu for na padaria e comer só 5 pastéis, Paulo, quantos pontos eu ganho ao invés de 10? Fala pra mim, Paulo. Tem que premiar o jogador, Paulo. O Paulo premia pouco. O Paulo tá igual a Konami. O Paulo não vê a luta diária do trabalhador, irmão. Não vê a luta diária do trabalhador. Puta que pariu, Paulo. Para com isso, Paulo. Caralho, pensa no povo. Pensa no povo brasileiro. Acorda, Paulo. Caralho. Não. A mudança que eu sugeria nas situações em que, nos IPCS, você vence um IPCS, você ganha viagem e hotel para o próximo IPCS. Eu mudaria isso para a final do IPCS, sim. Então manter da mesma forma. Legal. Estou tentando ser cuidadoso para evitar custos extras para a economia, apenas criando um sistema com o que já temos. Então, em vez de focar no YSQ, temos essa recompensa de torneio para o primeiro lugar para a final do YS. Tá. Outra grande mudança, que na verdade é uma sugestão, pois não existe, é que esta final do YPCS não seja tão restritiva quanto o campeonato mundial é agora. Sim. Pra quem não sabe, no campeonato mundial atual restritivo. temos apenas cerca de 30 jogadores. Nossa. Ou algo assim. Minha sugestão aqui é que, em vez de convidar apenas um número fixo de jogadores, possamos usar um limite de qualificação baseado em pontos de WCS. Então, se você atinge uma certa quantidade de pontos, pronto. Tá. Você está qualificado para jogar a final do YS. Qual é a vantagem de ter algo assim? Em vez de transformar isso em uma competição uns contra os outros, pelo menos para a qualificação desse evento, seria uma competição contra você mesmo, certo?
você estaria tentando alcançar aquela quantidade X de pontos para se qualificar. Calma aí, Paulo. Calma aí, Paulo, que enquanto o Paulo fala, enquanto o Paulo tá endoidando aí, falando de OICS, enquanto o Paulo fala aí de OICS, enquanto o Paulo tá enlouquecendo falando de OICS, ó, o Botafogo tá levando rola, Paulo. E ninguém ajuda o Botafogo, Paulo. O Botafogo tá morrendo. O Botafogo tá no chão pedindo socorro e o Paulo falando de Yu-Gi-Oh! Ah, Paulo, para, mano. O Botafogo morrendo e ninguém ajuda, mano. Meu fogão. O meu fogão. E ninguém ajuda. Inacreditável. Inacreditável. Quantos pontos seriam? Eu não sei. Tudo bem? Beleza, Paulo. A empresa Konami faria alguns cálculos, ok? Claro. Eles fariam as contas para ver quantos pontos em média um jogador consegue ao participar de XYCS, então fariam uma estimativa para ver quantos O jogadores que tá acontecendo? querem Por que que o Paulo qualificar tá indo para embora? essa final Ah, tá. do YCS. A edição enlouqueceu. de número de jogadores na final do YCS como meta, ok? Será que é o Igor que tá editando o vídeo do Paulo? Igor? Ele tá te pagando R$6, Igor, pra você editar os vídeos dele? Tira o computador da frente do Igor, pelo amor de Deus. Ele tá tentando editar os vídeos do Paulo. Para, Igor! Querem Maldito! qualificar para essa final O do cortes YCS. do YouTuber. Minha sugestão de número de jogadores na final do YCS como meta, ok? Tá? Novamente, uma sugestão seria em torno de 200 a 400 jogadores. Bom. Ao definir o número de pontos, o número mínimo, você precisa pensar em quantos pontos, em média, um jogador ganha ao jogar XYS em um certo período de tempo, que é cerca de um ano. Certo. Você tem esse tipo de qualificação. Acho que é muito importante, porque você tem um torneio que não é totalmente aberto, mas também não tem recompensas tão inalcançáveis. É muito, muito, muito difícil. Às vezes parece quase aleatório. Eu sei que não é assim. Muitos bons jogadores vão A crítica do Paulo aí, ó. Às vezes parece quase aleatório. Eu não quero acusar ninguém, não, hein? Mas, às vezes parece até aleatório. Porra. O Paulo mas lançou da há braba. muita sorte envolvida para se qualificar para o campeonato mundial. Ok. Não importa se você é... Temos inúmeros exemplos de muitos anos de jogadores que jogaram muito bem em uma temporada e não se classificaram para o mundial. E isso parece um pouco estranho. Tá. Né? Vou usar o trifo. E aí, Paulo, será que o Atlético Paranaense ganha 3 pontos pra poder jogar o ICS Finals, Paulo? O Botafogo eu sei que não ganha. Ai, mano, coitado do meu fogão, cara. Quieto, galera. Ele venceu 2 CS, foi top em vários eventos. Tá. Ele nem sequer se classificou para os playoffs do WCQ. É, Tem algo errado. tem algo E aqui não errado. tô falando dos playoffs do WCQ, certo? Mas estou falando como sistema, é algo que Sim. também precisava de uma mudança. Novamente, não hoje, não é um tópico para hoje, mas com essa nova criação, quero pelo menos fazer com que os jogadores que vão muito bem por um certo período de tempo estejam pelo menos qualificados para comparecer ao evento, ok? Ok. Quais são as vantagens disso existir? Eu vou te dar algumas vantagens, que eu acredito, algumas consequências de algo assim existir. Tô te ouvindo, Então, Paulo. Fala comigo. primeiro é que criaria uma corrida para as finais do YPCS, certo? Ah, Tenho quase certeza de que todos ficariam super animados para tentar, porque isso alcançaria muitos jogadores. Jogar com aqui, se eu precisar, digamos, de 200 pontos, vou apenas criar um número, ok? Tá. Eu preciso de 200 pontos de CS. Se eu jogar XYCS, talvez eu tente viajar para XYCS, então se eu fizer X2 neste, X3, talvez se eu for muito bem em um, eu possa olha me o Igor classificar. trabalhando. Então isso envolve muitos jogadores diferentes para tentar fazer algo. Tenho certeza de que isso tornaria a participação nos IVCS maior. Tornaria. Estou 100 mil por cento positivo de que isso aumentaria a participação nos IPCS. Pensando. Isso aumentaria a quantidade de pessoas nos YCS? Eu acho que aumentaria. A Konami consegue aguentar a quantidade de pessoas no YCS aumentando? Será? Será que a Konami consegue? Imagina um YCS Lille que rolou na França. Eu tô falando Lille porque é o que eu lembro com certeza que deu 2.600 jogadores, sei lá. Que teve o Odeon ganhando aquele torneio. Ou outros torneios mais recentes aí, né? Foi o ICS Columbus? Acho que não foi Columbus, mas foi o Continental Europeu, que teve mais de 2.000 pessoas também jogando. Imagina, tendo muito mais do que isso. Sei lá, isso é suficiente pra aumentar a quantidade de pessoas jogando os YCS por causa dessa corrida para o Mundial hipotético do TCG. Isso ia
aumentar em 50% a quantidade de pessoas jogando? Ou 30%? A Konami consegue tancar com isso? Ela quer que aumente a esse ponto pra poder cuidar dessa questão de logística deles? Bom, vamos lá. Mas é uma boa, obviamente. Mas eu não sei. Vocês ouvindo isso, vocês acham que tendo essa corrida pro Mundial dessa forma, do TCG via o ICS, aumenta a quantidade de pessoas jogando o ICS? E eu sei que ele tá falando só do ICS, mas seria bom ter algo para regionais também, tá? Porque o regional de Yu-Gi-Oh! É sucateado. É horroroso os regionais de Yu-Gi-Oh! E eles nem tem top. Eles são tão merda que nem tem top. Você joga um monte de round suíço e no final das contas quem tem mais ponto lá ganha. Que vá lá, mas a premiação é horrível e basicamente nunca compensa você viajar pra jogar regional, a não ser que você esteja grindando ponto para mundial. Então, uma parada interessante é que essa parada do Paulo, obrigado a LV322, essa questão que o Paulo levantou, mata os regionais. Mata completamente os regionais. Como mata os regionais, T? Porque muita gente que vai grindar jogando um monte de regional, olha aqui no Brasil, mano. O Reich vai jogar o regional de BH, aí ele vai jogar o regional de São Paulo, aí ele vai jogar o regional do Rio, aí ele vai jogar o regional do Rio Grande do Sul, e o Reich já falou inúmeras vezes que a premiação regional é horrorosa, e ela de fato é. E por que a galera, os jogadores brasileiros viajam pra ficar jogando regionais, por exemplo? Porque é uma das formas de ganhar pontuação pra poder ir para o playoff, pra poder se classificar pro Mundial. A partir do momento que você consegue fazer isso só via o ICS, mata o nível competitivo dos regionais, hein? Não mata não, porque aí os jogadores vão deixar de ficar incentivados pra viajar pra jogar. Aí, mas aí os caras que são da cidade vão jogar. Vai ser catastrófico, porque aí rapidamente a gente cai pra Série B. A gente cai pra Série B das premiações perante a Konami, né? Porque quando você tem torneios que não atingem uma cota X ali da tua localidade, você deixa de ser Tier 1, digamos assim, com relação às premiações e cai pra um segundo nível. Pelo menos era assim, eu não sei se ainda é, mas eu acho que é. Então gera um efeito negativo. Mas enfim, em todo caso, seguimos. O playmatch R$150, a viagem é R$1.000. Independente, irmão. Os caras vão jogar, né? E também tenho certeza de que isso incluiria mais pessoas e mais jogadores pensariam, ok, isso parece bem legal. Legal. Posso tentar, certo? Tem Pode nada a tentar, perder. Paulo. Pode tentar, Então Paulo. cada partida importaria no IPCS e nos próximos, certo? Certo. E cada evento não seria algo completamente isolado, certo? Certo. Você joga no IPCS e depois esquece dele, porque é isso que acontece agora. As pessoas não ficam lembrando do IPCS. Mas você estaria jogando um IPCS, então tem o próximo... Ok, pelo menos neste IPCS eu consegui X pontos. Isso é legal, ok. Não fiz top, mas pelo menos estou em direção ao meu objetivo. E novamente, incluindo mais jogadores, eu sinto que isso é muito importante. Precisamos incluir mais pessoas no cenário competitivo. O cenário competitivo de Yu-Gi-Oh! É extremamente elitista. São apenas uns 50 jogadores ganhando eventos. Vamos, Provavelmente é menos. Fala, bem menos. E sim, isso provavelmente não mudaria, mas esses são os únicos que se divertem às vezes. E na maior parte do tempo, muitos dos jogadores ficam apenas frustrados nos eventos. Precisamos dar mais coisas pra eles. Além disso, outro lado positivo que eu vejo é que isso criaria discussões na comunidade, criar histórias significativas entre os eventos para que possamos acompanhar como comunidade e a Konami como empresa poderia acompanhar os pontos do IPCS e deixar isso disponível para nós. Porque, novamente, não é difícil de fazer, certo? Certo? Você tem a classificação, que é a quantidade de pontos, você tem o Konami ID, o nome, seja o que for, você tem isso e conecta as informações. É bem simples conectar quantos pontos você tem com o seu número. E você faz isso para cada IPCS porque não são muitos, certo? Então, você sabe quantos pontos um jogador tem, pode ter placares e saber quem venceu, quem está liderando. Você tem a produção, tem a classificação e sabe, só restam 2 eventos. Tá. Então, somando esses 2, eu preciso vencer 17 partidas. Será que eu consigo? Se eu fizer isso, Isso é legal, sabe, isso é legal, coisas até que são uma porque continuação. gera até uma questão de empolgação na comunidade quando você vai ver as partidas, né? É realmente interessante. Imagina, tipo, nós que somos brasileiros e o Paulo vai jogar os YCS, porque ele é uma das poucas pessoas no Brasil que vão jogar os YCS de maneira completa. Ele e o Bregion, né, recentemente. E o Reich vai jogar alguns também, mas enfim. E o Cúcio, enfim. E aí a gente sabe a quantidade de pontos que tem, né? Porque se a gente consegue olhar na Yu-Gi-Oh! Pro Deck e saber qual jogador fica em qual posição, a gente olha lá e sabe. Então aqui, ó, teve X vitória, a gente sabe que tem essa pontuação, beleza.
E quando chega na reta final, a gente vai lembrando. E aí chega lá no final, tem um fator da comunidade que não tá jogando acompanhar isso. Realmente gera um fator de interesse de acompanhar o torneio para além de ver os decks que estão jogando. Ou para além de ver o Qtani, Mirror de Qtani jogando. Beleza, é uma Mirror de Qtani, mas é uma Mirror de Qtani em um torneio em que tem jogadores bons que estão na briga para chegar no Mundial. Que é uma coisa que me incentivou a ver os jogos de playoff. Porque eu sabia que ali, quem ganhasse estava no Mundial. Então eu senti uma alegria vendo aquilo ali, entende? E foi legal ver que as pessoas se classificaram e estavam no Mundial de uma forma que é tão difícil de conseguir. Então, esse fator pra galera, a comunidade acompanhar é realmente muito maneiro. Não termina. Como que esse vídeo ainda tá na metade, Paulo? O que mais você tem pra falar, caralho? Não é possível, mano. O vídeo ainda tá na metade, mano. Eu vou assistir, eu vou calar a boca. Continua até a final do ICS, depois acontece de novo na próxima temporada. Ok. Eu já mencionei um pouco sobre incluir mais jogadores no cenário competitivo. Precisa. Temos o Paul da TAPS. Há um tempo ele fez um vídeo sobre o conceito de jogador mid-core. E este é exatamente o tipo de jogador que eu gostaria de impactar aqui. São e vocês acho que o jogador que mid-core estão aqui no é um meu tipo canal. muito importante que temos no jogo, porque ele está na transição entre ser casual e ser altamente competitivo. Nós, como comunidade de Yu-Gi-Oh!, estamos envelhecendo. Muitos de nós não somos mais crianças. Sim. E se você for ao ZipLCS, verá que os jogadores, na maioria das vezes, São têm gordos. mais de 20 anos. São gordos. Se não mais, E gordos. algo como 25 anos ou mais, na média, eu diria. E eles são Não gordos. tem os números, mas você pode olhar em volta e ver o que acontece nessa situação. E esse é outro problema. Precisamos de mais jovens no jogo. Mas deixa eu do jeito que as aproveitar, coisas... deixa eu aproveitar essa parada pra ver uma parada aqui, ó, só pra simbolizar mais ou menos o que o Paulo tá falando. Isso aqui é a métrica, né, de algumas paradas aqui do meu canal, ó. E pra vocês terem uma noção, quem que me assiste é de 13 a 17 anos, baixíssima quantidade de pessoas. De 18 a 24, 23%, 25 a 34, 59%, de 35 a 44, 10%, é mais do que de 13 a 17 me acompanhando. Só pra você ver como realmente a comunidade de Yu-Gi-Oh! É velha. E a galera que acompanha um canal tipo o meu, que é justamente esse maluco mais idiota que o Paulo tá falando, né? Que é o cara mais que entendeu que acha o jogo legal, mas que quer ir pra uma camada um pouco além do superficial, mas que ainda não mergulhou de fato no cenário competitivo, até talvez por falta de incentivo, tá? Então, só pra poder mostrar um pouco disso, né? O que é realmente interessante. Temos esse jogador mid-core, jogador que geralmente é mais Ei! velho, na casa dos 20 anos, que não Botafogo quer jogar de fez forma 2 super gols, hein? casual, mas não tem... Pra quem interessa aí, o Botafogo fez 3 gols e ele vai buscar, hein? O Botafogo vai buscar. Tempo, velho, na casa dos 20 anos, que não quer jogar de forma super casual, mas Tá. não tem tempo ou vontade de jogar de forma super competitiva. E algo assim. Criamos um meio termo, algo que seja alcançável apenas pra você, para você. Acho que é algo que falta no jogo. E pra ser honesto, parece que é de graça. Geralmente a sugestão que eu quero dar nessa série Repensando Yu-Gi-Oh! É algo que seja gratuito ou não muito caro pra empresa. Tá. Existe uma lacuna enorme entre os jogadores que jogam locais e os de nível mundial. É sobre esse jogador de nível intermediário que estamos falando. E acho que uma das maiores vantagens de criar algo para esses jogadores é que a qualificação se torna uma conquista pela qual um jogador pode realisticamente trabalhar, certo? Tá. Os jogadores têm essa sensação clara de progresso ao longo da temporada. Os jogadores se engajam com o público competitivo porque têm objetivos alcançáveis a longo prazo. E também faz com que mais pessoas que assistem a isso pensem, tudo bem? Bem, isso eu talvez consiga fazer. Qualificar-se para o Mundial parece algo esmagador. Precisamos de um degrau intermediário. Uhum. Como quando jogamos locais, voltamos ao jogo e agora você tem seus locais e talvez vá para regionais. Também precisa de uma reformulação e você tem regionais e tem os IPCS, ok? Legal. Mas agora você Que tem é o algo que eu pro qual comentei pode se antes, qualificar. né? Da parada dos regionais. Que realmente é uma parada que precisa ter uma atenção aí. Precisa de uma reformulação e você tem regionais e tem os IPCS, ok? Legal. Mas agora você tem algo para o qual pode se qualificar. Parece que, nos regionais, a única coisa que o jogador intermediário tenta alcançar é conseguir seu convite. Mas não é algo pelo qual você trabalha, sabe? Tipo, você joga o regional, às vezes consegue um convite. Então você espera segurança para jogar um evento por ano. Temporada de um jogador de Yu-Gi-Oh! Soa como se nada estivesse conectado. E eu acho que isso é um problema muito grande. Nós já temos os eventos,
Nós temos a quantidade de eventos. Temos os regionais, temos os IPCS. Hoje, falando dos IPCS, precisamos criar uma progressão, o jogador intermediário realmente precisa disso. Outra vantagem muito legal que eu acho que teríamos se algo assim existisse é uma melhor transmissão e cobertura. Os narradores ganhariam muitas ferramentas novas para trabalhar. O mano falou aqui, ó, o público novo de Yu-Gi-Oh! Era pra ser do Rush Duel. Não, porque o Rush Duel aí já é outro formato e aí os caras... Se vamos supor que esse pessoal que começa o Rush Duel, eles não vão ver o Rush Duel como porta de entrada pra jogar o Yu-Gi-Oh! Avançado, digamos assim. Com certeza não seria, então... Acho que não é uma porta de entrada, não é o público novo que iria vir pro jogo avançado, sei lá, enfim. Transmissão e cobertura. Os narradores ganhariam muitas ferramentas novas para trabalhar, porque agora existe uma conexão entre... Seria ótimo, inclusive no que eu falei naquela parada de a gente querer acompanhar quem que vai classificar. É bom, cara, é bom ter isso. Os eventos. E, normalmente, teríamos narradores que agora podem falar sobre a progressão dos jogadores em direção aos objetivos de chegar às finais dos IPCS. Toda vez que tiverem alguém em sua partida em destaque, eles podem mostrar, por exemplo, quantos pontos os jogadores têm, quantos pontos faltam, quantas vitórias restam. De fato. Às vezes mais perto do final da temporada, certo? Na temporada final dos YCS, você teria, se este jogador vencer este jogo, agora ele está qualificado. Sabe? Você criaria finais mesmo que no meio da temporada. Dada 9 de um Whips no CS, cada ponto e cada vitória importariam, e isso cria histórias, cria rivalidades, cria motivos para os jogadores jogarem e para os espectadores assistirem. Agora o sotaque do Paulo chiou, se liga. Cria motivos para os jogadores jogarem. Aí se ligou. Ih, rapaz, esse cara é o PRJ e não o PRSP. Então ele botou sotaque agora no Paulo, ó. E isso cria histórias, cria rivalidades, cria motivos para os jogadores jogarem e para os espectadores assistirem. Realmente. Se você pensar, todo cenário relevante de qualquer coisa competitiva tem um enredo muito grande e forte. Você tem coisas pelas quais torcer. No caso de Yu-Gi-Oh!, você tem os jogadores pelos quais torce. E no Mundial, meio que nos torneios modernos, a única coisa que a gente tem é eu gosto do tal jogador. Ou quando o Paulo vai viajar pra jogar, eu queria que o Paulo conseguisse um bom resultado, porque a gente gosta do Paulo. É isso. Nós não temos isso de verdade. Precisamos criar um sistema, e é isso que estou tentando sugerir aqui. A criação de um sistema que não apenas dê a nós, jogadores, a chance de participar, mas que também dê às pessoas envolvidas na transmissão e cobertura algo para comparar e ver a progressão daquele jogador. Eles podem criar estrelas, porque essas estrelas são criadas, certo? Você tem um jogador que estava em uma partida em destaque, perdeu o jogo, mas 2 rodadas depois ele tem uma nova chance e eles podem destacar o mesmo jogador novamente, sabe? Existem tantas oportunidades para os narradores criarem histórias novamente e engajarem a comunidade em algo pelo qual eles possam torcer e assistir. Pensando na final do YCS com Sunfree, eu falei sobre a forma de se classificar e os pontos positivos do evento. Agora vamos pensar em quando isso aconteceria e como aconteceria. Então, de fato, o Gaglem tá falando aqui, né? Isso é muito chato. Às vezes é bom ver um rando que nesse evento tá se destacando. Não, tudo bem, mas isso vai continuar acontecendo. Isso aqui não é todo jogo que vai ter um cara que você vai querer ver, porque, olha só, ele tem a chance de se fuder aqui, então vamos dar uma olhada na run dele. Não é todo jogo, não é todo jogador que vai ter isso, né? Se tiver um jogador que está se destacando naquele torneio específico, legal, é a história daquele torneio específico, mas isso é uma história particular. O que o Paulo está sugerindo aqui é a possibilidade deles poderem manipular para poder ir criando histórias. Mas isso é uma história orgânica de um jogador que ninguém conhece, que entrou um random, que entrou e jogou o torneio, tá indo muito bem, em determinada partida, olha só, que legal, vamos botar esse random que tá indo benzão numa mesa alta contra o Cotton, sei lá. Tá aí uma história maneira. Vamos ver o random jogando e ver se a galera vai torcer pelo random também, né? O tiozinho lá que foi jogar de Exódia. Esse tipo de coisa, tá ligado? Enfim. Então, como eu disse, minha sugestão seria realizar este YCS no final do ano. Assim, teríamos uma temporada anual para as finais do YCS, em vez da temporada regular que temos para a temporada do Campeonato Mundial. Como eu disse, quero dar sugestões que não sejam caras. Portanto, minha sugestão seria inclusive, não criar... essa sugestão do Paulo vai ficar pro próximo vídeo, hein? Que eu tenho certeza que ele vai falar de premiação em algum momento. Será que vai? Ou não? Ou será que o Paulo não vai falar de premiação aqui em algum momento? Hein? Porque aqui ele tá, como eu disse, ele tá sendo comedido. Lá no começo eu falei, né? Que ele tá tentando mexer nas bases
veem melhorias que não envolvem dinheiro pra Konami, que são melhorias que eles podem fazer, e eles não vão ter como desculpa, isso fica muito caro pra gente. É isso, são pontos de melhora do jogo que não demanda investimento por parte da Konami ou pouco investimento. Mas isso aqui também tem que ter premiação, porque, e talvez ele fale isso daqui a pouco, se esse torneio mundial ele tiver a mesma premiação de um ICS regular, ele tem de fato esse prestígio todo? Será que ele tem todo esse prestígio? Talvez tenha. Mas enfim, talvez... E qual vai ser a premiação desse torneio, por exemplo? Claro, o objetivo do Paulo aqui não é falar todos esses pormenores, é levantar uma discussão, claro. Mas, em todo caso, só um ponto, né? Que a gente vai ter que chegar em algum momento pra falar de premiação, porque isso segura a comunidade também, né? Eu acho. E atrai novo evento, como alugar um novo local e tudo mais para realizar essa final do YPCS. Vimos esta final do YPCS junto com o YPCS normal no final do ano. Teríamos 2 YPCS Que foi isso? YPCS normal no final do ano. Teríamos 2 com o YPCS do YPCS. Que isso, mano? O Paulo se engasgou aqui. Ei, ajuda o Paulo. Vimos esta final do YPCS junto com o YPCS normal no final do ano. Teríamos 2 YPCS no mesmo local e isso não é algo que eles não consigam fazer, porque já está... Calma aí, eu nem entendi o que ele falou. Essa final do YPCS. Um novo local e tudo mais. Seria não criar um novo evento. Portanto, minha sugestão seria não criar um novo evento, como alugar um novo local e tudo mais para realizar essa final do YPCS. Vimos esta final do YPCS junto com o YPCS normal no final do ano. Teríamos 2 YPCS no mesmo local e isso não é algo que eles não consigam fazer, porque já está acontecendo. Não entendi, mas vamos ver a explicação. Temos YPCS e Genesis acontecendo ao mesmo tempo que esse padrão. Podemos ter 2 partidas em destaque, porque isso já está acontecendo, certo? Tá. Temos as partidas em destaque para o NADCQ. Se não me engano, houve 3 partidas em destaque para aquele evento. Já que minha ideia seria ter a final do YCS com 200 a 400 jogadores, e geralmente um YCS normal tem entre 1.000 e 2.000 jogadores, muitos dos que jogariam no YCS aberto não estariam jogando nesta situação. Teriam um YCS de 1.000 pessoas e uma final de YCS de 300 ou 400 pessoas acontecendo ao mesmo tempo. É totalmente viável. Tá, entendi. E esse YCS paralelo vai estar valendo o quê? Porque imagino que tem que ser em paralelo, né? Porque o que ele tá sugerindo aqui é que, beleza, vai ter um torneio que vai ser um mundial de Yu-Gi-Oh! Isso vai ter que criar uma nova data pra Konami pra alugar uma parada pra ter esse torneio específico, o que, sinceramente, é completamente plausível. Mas o Paulo tá tentando ser razoável e fazer com que esse YCS Finals seja disputado no YCS Anaheim, que é o que rolou no final do ano passado. Eu acho que foi Anaheim, não lembro. Mas que role naquele YCS que a gente tem no final do ano. No começo de dezembro tem um YCS sempre, eu acho, se eu não me engano. Pelo menos teve, em 24 e em 25. Então, se lá no começo de dezembro vai ter o YCS X, é ali que vai rolar esse YCS Finals. Em paralelo com o YCS que já ia acontecer. Porque isso vai tirar até a desculpa da Konami de problema de logística, de problema com relação a ter que fazer uma nova data, ter que alugar um novo lugar. Não, você vai usar o mesmo local e talvez... E vai comportar a quantidade de pessoas, porque essas 300, 400 pessoas que o Paulo sugeriu que fossem jogar esse torneio avançado, eles não iriam esse torneio final, eles não iam jogar o YCS regular. Então esse YCS regular com certeza ia ter vaga pra todo mundo. Porque se o torneio fosse ter 2.000 pessoas, vai ter... E tudo lá comporta 2.000 e tantas pessoas, né? O local vai comportar essa quantidade de pessoas. Então, essas 2.000 e tantas pessoas, fica tranquilo, 400 você vai jogar o Finals. Só, nesse mesmo evento, na mesma data, pra poupar gastos pra Konami. Enquanto a Konami vai ter que suportar quem for jogar os outros torneios. Eu só não sei o que esse outro torneio vai valer. Se ele já começa a contar ponto pro Finals do ano seguinte. Ou se ele não vale nada, porque o Finals já vai estar acontecendo em paralelo, tá entendendo? Talvez ele fale isso daqui a pouco, mas vamos ver. A infraestrutura do torneio já existe. Nós já estamos fazendo isso. Tá. E a transmissão via stream já existe, porque isso já aconteceu por causa do Genesis. A implementação disso é realmente prática? Pode ser feito porque já foi feito antes.
E também uma das sugestões que vocês poderiam ter, que eu não sei se é boa ou não, mas podemos até fazer essa final do PCS começar na sexta-feira, como o Genesis. Os jogadores que não saírem bem na final do ICS... Sobra nada pro ICS de Gênesis, mano. Os caras... O ICS de Gênesis é na sexta-feira, que é pra galera ir jogar, mas agora vai ter o Finals no mesmo fim. Tudo bem, é só em um, mas enfim. poderiam começar e jogar o ICS aberto no sábado, para não perderem o fim de semana, Isso também é algo que eles podem fazer. É só uma vez no ano, certo? Não acho que seja um pedido tão maluco assim. Novamente, isso já aconteceu. Nós temos IPCS que começa na sexta-feira. Sobre a questão do dinheiro, porque, novamente, é algo que estou tentando manter em mente. Seria muito melhor se desse $1 milhão em primeiro lugar, sim, mas não é isso que estou sugerindo. O que eu quero é criar algo a partir das coisas que eles já têm. E, novamente, sinto que a ideia é criar um sistema que conecte a temporada, usar ICS e criar uma temporada e também ter um ICS final que seja relevante para o TCG, certo? Uhum. Porque esse White CS seria o White CS que tenho certeza de que muitos jogadores se esforçariam mais e seria o final do ano. Seria uma boa e agradável conclusão, o último evento do ano em dezembro, então uma nova temporada começa em janeiro. E isso também criaria um legado e registros históricos, certo? Certo. Quantas pessoas se classificam para este evento? Então, se muitas pessoas se classificarem, você ajusta um pouco os pontos, certo? Para a próxima temporada. Não é muito difícil. Você tem todo o mês de dezembro e janeiro para decidir quantos pontos. Se for demais, ou se muitas pessoas se classificarem, ou se não muitas pessoas se classificarem, apenas poucos jogadores, então você reduz um pouco. Exato. Digo, é só mudar, sabe? Não é tão difícil assim. A empresa tem o poder de ajustar as coisas para melhorar. Seria legal ter uma premiação especial para esse evento. Seria. Sinto que soa óbvio, certo? Certo. Seria uma premiação especial para este evento e teríamos algo que os fãs poderiam acompanhar. Líderes de pontos anuais, temos coisa para os cases. Carta serializada. Acho que isso seria totalmente benéfico. Não vejo nenhum ponto negativo em algo assim e, como eu disse, tento ser cuidadoso para ter uma ideia que possa ser implementada com a estrutura que já... 8 cartas serializadas. Pronto. A melhor carta serializada, campeão. A segunda melhor carta pro vice. Aí o 3 e o 4 ganham a mesma carta. E o resto ganha a mesma carta. Não seriam 8 cartas daí. Seriam 8 cartas, mas seriam 4 cópias diferentes, né? Seria bom. Seria um bom valor pra porra da carta. Enfim. Temos. Além da premiação regular de um ICS, eu suponho. Isso seria um plus. Adicionando Além nada de um troféu especial. Enfim. fora... É que carta serializada, sei lá, a Konami tem investimento tanto a mais assim pra poder imprimir 8 cartas serializadas a mais. Lembrando que a carta serializada é aquela versão overframe que o nego tava vendendo lá no Japão a $30 mil, tá ligado? É essa carta aí. Só que uma carta dessa específica com premiação do Mundial de TCG. Seria ótimo. Ótimo pro top 8, né? A maior parte Como tem menos... não sei quantas pessoas se topariam, mas das enfim. coisas já está aqui. Acho que o impacto, como na participação dos RTS, na audiência dos RTS e em Yu-Gi-Oh! Pessoas se interessando por Yu-Gi-Oh! Em geral, sinto que seria muito, muito importante para o resto da história do jogo. Minha ideia e meus pensamentos finais aqui são que, novamente, não é uma ideia perfeita, é apenas eu tentando dar algo para pensarem a respeito. Então, se você tiver algumas ideias novas ou algo que possa tornar essa ideia um pouco melhor, pode dizer aqui na seção de comentários abaixo. Se você realmente gostou deste vídeo, pode compartilhar. Pode enviar para todos os outros criadores de conteúdo para ver a opinião deles sobre essa ideia. Seria muito legal ver outros jogadores conhecidos da comunidade reagindo a isso e ver a opinião deles sobre essa ideia, o que pensam, o que acham que não gostam da minha ideia, o que pensam, ok, isso é bem legal. E aí já começa a virar uma bola de neve, né? Se uma parada com esse nível de competição aqui seria legal, apesar de que, na hora de a gente ia assistir de qualquer forma, mas na hora de assistir, lembra que o Paulo falou? Que quando você vai para as mesas dos melhores jogadores, você tem o win rate de 78% quando o cara vai primeiro e ele é um bom jogador. Quando ele vai primeiro e ele é um bom jogador, ele tem um win rate de 78%. Eu não quero ver o win rate de 78% entre 400 jogadores que são mestres no Yu-Gi-Oh! Não sei se teriam 400 jogadores pica pra caralho, mas com certeza o nível estaria bem alto. Então não estaria disposto a ver o estilo de jogo atual de torneios convertido entre essa temática, essa forma de jogar Yu-Gi-Oh! Para todos os jogadores, que teoricamente quem está lá seria a elite máxima do jogo. Então os caras errariam pouquíssimos, os caras jogariam bem pra cacete e a nível competitivo seria muito difícil. Então a gente começa a entrar numa bola de neve nas teorias do meu mano Paulo, né?
E que, beleza, seria muito legal que tivesse isso, mas novamente não estaria disposto a ver o cara ganhando 78% das partidas em que ele ganha no dado, porque ele é um jogador bom e o jogador bom indo segundo não ganha do jogador bom porque ele foi primeiro. Pelo menos foi o que a gente viu no último vídeo do Paulo. Então, e claro, foi como base 2 torneios, né? 3 torneios, mas enfim. Então, isso também teria que vir acompanhado, Konami, pela dinâmica de side deck mudando, como a gente viu no vídeo anterior. Aí sim, você começa a ter um jogo indo para um caminho melhor. Até porque essa é a ideia do Paulo, né? O rethink que ele tá propondo aqui é poder misturar e incluir o máximo possível das ideias. Claro que o objetivo não é só implementar a ideia do jeito que ele levantou, é uma discussão. A partir daí, com a comunidade recebendo essa discussão, vai levantando pontos, ó, isso aqui não é tão legal, isso aqui já vai melhorar mais e tal. Beleza, mas desde que é uma união de bons pensamentos em prol da melhoria do jogo, sendo 2 delas o que a gente viu no vídeo. Primeiro, com relação aos torneios do YCS especificamente, o regional é algo que a gente tem que conversar sobre, porque é uma merda, e isso aqui ainda fode ainda mais o regional, mas a forma do side deck também, tudo isso junto melhoraria muito o jogo e com certeza converteria mais pessoas pra jogar o joguinho. E converter pessoa pro jogo é difícil pra caralho, mano, pra caralho. O anime do Yu-Gi-Oh! Tá fazendo isso, do Chronicle Deck? Não. O anime de Chronicle não vai fazer isso. Com certeza o anime Chronicle não vai trazer a galera pra poder jogar o jogo. É legal porque você tem o anime que eles soltam no YouTube, o Chronicle Deck, que esse último da Diabel, por exemplo, a gente viu que é muito maneiro. O dos magos também foi muito maneiro. Então, tipo assim, pode ser sim que ele capture alguém que viu esses episódios e achou legal, achou um sakugazinho maneiro ali de anime e que tem um produto, um estrutural que eles lançam, o Chronicle Deck daquele anime. É interessante, é prático, você viu o anime e tem um estrutural dele, pum, compre, jogue, mas eu acho que esse cara não se sustenta no jogo. Eu acho que até as pessoas que foram agariadas pelo Master Duel lá no começo não se sustentam no jogo, porque eles entraram no jogo e viram que eles tomaram um combo e perderam a partida e eles têm pouca sensação de controle na hora de jogar. Então, converter o jogador é muito difícil. Essas 2 questões levantadas melhorariam a converter o jogador, que vai ter mais controle por jogar indo segundo e que vai ter mais incentivos para ser competitivo, para ser um bom jogador. Opa! Olha o meu mano Cortes aí, palmas pra ele, se tornou membro aqui no canal. Eu falei, o objetivo aqui é que depois de tanto dinheiro que eu dei pra esse vagabundo fazer os cortes pra mim, de tanta grana que eu joguei assim nele, ó, o justo é que ele me devolva mesmo. Muito... Desculpa, Igor. Mas muito obrigado por se tornar membro aí, mano. Obrigado mesmo. E aí, essas 2 coisas ajudam a converter em novos jogadores. Porque como o Paulo falou, isso é uma parada que tem que ser levada em consideração, cara. Eu mostrei pra vocês as estatísticas do meu canal com relação às pessoas que acompanham o Yu-Gi-Oh! Pelo meu canal. Se o Paulo for dar uma olhada lá no canal dele, se o Raiz for olhar na estatística do canal dele, se o Joshua for olhar na estatística do canal dele, deve ser algo parecido. Cara, por quanto tempo mais essas pessoas vão jogar Yu-Gi-Oh? Vamos falar a verdade. E o público novo que tá vindo aí, a gente consegue trazer essas pessoas pra jogar? Isso aqui são boas práticas, porque os novos jogadores que forem aparecendo com potencial de serem novos jogadores, eles vão olhar para os outros card game e eles vão ver que a barreira de entrada é menor, eles vão ver que nos outros card game eles têm mais chance de jogar no segundo, o jogo dura mais turnos, tem recurso para gastar, então tem hora que você tem a sensação no começo ali, né, de que os decks têm um nível de controle melhor e eu consigo jogar vários turnos, o que é uma sensação impossível de ter no Yu-Gi-Oh! Mesmo no começo com decks não competitivos. E então a gente já perde esse cara aí, a gente já perde esse cara porque ele vai olhar que se ele fizer top 32 no Pokémon, ele mete $1000 no bolso. Se ele fizer top 32 no YCS, que por acaso vai ser lá na cidade dele pra ele não ter que viajar pra jogar, ele vai ganhar um aperto de mão e uma Belly, um Call of the Haunted, na verdade. E é isso aí que ele vai ganhar. Então, a gente sempre perde esse cara pros outros jogos, entende? A gente sempre perde essa geração nova que tá vindo. Seja por gameplay, seja que hoje o Yu-Gi-Oh! Não é mais o anime que tá na vida de todo mundo.
Não é mais aquele anime que você é uma obrigação de shonen de se assistir. Como talvez tenha sido antes no passado, né? Não é mais, então esse público já não aparece. O Master Duel, não sei se agarra esse público, eu acho que não. O anime do Chronicle Deck, eu acho que não. Por gameplay, quando você vai jogar, você quer ter essa sensação de que você tá jogando e às vezes no Yu-Gi-Oh! Você não tem tanta essa sensação, dependendo de como que você começa a jogar, como que você build o deck, com qual deck você joga e quem você enfrenta. Você tem um pouco essa sensação de controle de que o cara começa a estourar a tua cara e eu não tenho chance. Então eu quero jogar, irmão, eu quero ter turnos pra jogar. Você pede esse cara pra outro card game. E quando o cara se interessa mais e quer entrar a um nível competitivo maior, ele vai ver que ele não ganha nada jogando Yu-Gi-Oh! E ele vai ver que os outros card game premiam muito mais. Então, aqui é um ponto de partida em 2 itens muito importantes para poder converter novos jogadores. A questão do side deck, melhorar a tua sensação de ganhar jogos em que você perde no dado, e quando você entrar no nível competitivo porque você gostou no jogo, por exemplo, que você tenha maiores incentivos para poder jogar o torneio através, por exemplo, da possibilidade real de se classificar pro Mundial de TCG pelos YCS. Então aí a gente já tem 2 pontos interessantes, sabe? Que dá pra falar até em conversão de novos jogadores. Opa! Mais um membro! Toma! Davia renovou o membro aí, ó. Agora eu vou ler o comentário, ó. No futuro, o Yu-Gi-Oh! Será jogado apenas nos asilos. De fato, é pra lá que a gente tá indo, né? Muito obrigado por renovar o membro aqui no canal, mano. Muito obrigado mesmo por estarem aqui comigo.